4h14 de Santa Catarina, a gente vai até o Rio de Janeiro. Rodrigo Viga com a gente em áudio e vídeo. Boa tarde, Viga. Tudo bem, Mano Brau? Como é que você tá? Tudo bem, por aqui as coisas vão voltando ao normal, ainda longe de estarem restabelecidas, né? Mas a situação vai entrando nos eixos aí também, né? Aqui também, rapaz. Tá dando pra ver o posto aqui, pra quem tá nos acompanhando pela internet? Tem muita fila nesse... Tem nem muita fila nesse posto não, viu, Mano Brau? Não, até que tá bom. Tá valendo a pena. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, agora 4 carros na fila para abastecer o litro da gasolina comum a R$ 5,09. Você pegou a fila, não? 5,9? Você pegou essa fila, não? Não. Eu prefiro, às vezes, o transporte público, ainda mais nesses momentos de crise, né? Ou então prefiro a sandália da humildade, né? Gastar sola, viu, meu caro Mano Brau? Tem também a borracha amiga. Conhece a borracha amiga, não? Borracha amiga, não. É a bicicleta, né? Que leva a gente pra lá e pra cá. E ajuda a manter o tanquinho também, né? Dá pra dar aquela malhada, né? Dá uma... mas o tanquinho ainda tá cheio de roupa ainda. Vai ter que ter muita greve aí pra queimar, né? Pois é, tem que ser uma greve um ano inteiro, rapaz. Agora deixa eu te dizer, Mano Brau, que tá voltando ao normal, aproximadamente 20% dos postos do Rio de Janeiro já tem combustíveis. A informação que me veio agora dos militares que dominaram a base lá da Reduc, que é o principal polo de distribuição de combustíveis aqui do Rio de Janeiro. Essas informações dão conta que 600 caminhões-tanque já deixaram a Reduc de domingo para cá, ou seja, uma quantidade, vamos dizer assim, milionária já de litros de gasolina, diesel e etanol circulando nos principais postos do Rio de Janeiro. É claro que a situação voltou ao normal, como eu disse, 15 a 20% dos postos têm combustível, esse aqui só tem gasolina. Se você quiser etanol ou aditivada, não vai conseguir. Meu caro Mano Brau, ouvintes internautas da Jovem Pan, embora eu tenha dito que a situação está melhorando, ela está longe de ser considerada normal. É algo em progressão, em evolução. Mas eu estou chegando aqui nesse posto, não está pegando fila e está tendo uma relativa tranquilidade. Quem está vivendo um dia um pouco mais tranquilo também é a Petrobras na Bolsa de Valores, né, meu caro Mano Brau? Porque ela foi penalizada, foi castigada de quinta-feira até ontem, por conta dessa ingerência, dessa interferência do governo na política de preço. Inicialmente, o congelamento de 15 dias e uma redução do preço do diesel de 10%. E aí o mercado interpretou que o Pedro Parente tinha perdido totalmente a sua autonomia, surgiram boatos de que ele poderia largar o comando da Petrobras, vai ser alvo de uma greve de petroleiros a partir desta quarta-feira, a não ser que a Petrobras e a AGU, a Advocacia Geral da União, consigam uma cautelar, uma liminar no TST, o Tribunal Superior do Trabalho, para evitar esta mobilização convocada pela FUP, a Federação Única dos Petroleiros, e também pela FNP, a Federação Nacional dos Petroleiros. Agora há pouco, em uma conversa com analistas, especialistas, a imprensa não pôde participar, pôde ouvir apenas, não pôde intervir, não pôde fazer perguntas. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, tentou dar uma acalmada no mercado, que hoje já vem reagindo melhor. Os papéis da Petrobras estão subindo, tanto as ações ON, com direito ao voto, ordinárias, e as PN, sem direito ao voto, na Bolsa de Valores do Brasil. Mas, durante a conference call, o webcast, ele admitiu que a credibilidade da Petrobras agora está em xeque e é pior do que era há 2 semanas, antes do início da greve dos caminhoneiros e também dessa decisão do governo em intervir para dar uma mainada, uma recuada na crise. Mas aí os especialistas perguntaram o seguinte: vem cá, seu Pedro Parente, tudo bem, a política agora vai ser de ajuste a cada 30 dias, beleza. Mas se ao longo desses 30 dias, ou ao final dos 30 dias, a Petrobras tiver que dar um aumento de 20%, 30%, uma paulada de uma vez só, você vai ter autonomia e independência para tal? Ele garantiu que sim. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Dentro daquilo que está em discussão com o governo, está mantida assim, independentemente da periodicidade, a nossa prerrogativa de fazer os ajustes que sejam necessários. E nós vamos, sem dúvida nenhuma, ser bastante transparentes em relação a isso, mas como eu mencionei anteriormente, nós não temos todas as informações disponíveis ainda, porque essa medida provisória, esse decreto e esse regulamento está em discussão, em elaboração neste momento. Então, Pedro Parente, que falou para especialistas, analistas de mercado, que acompanham de perto a miúde, né, a Petrobras, e ele também vai tentar dar uma explicação aqui ao microfone da Jovem Pan,
Como é que a Petrobras, ele garante, viu, Mano Brown, é importante dizer que, apesar da política de preços estar sendo alterada, ele mesmo admitiu as prerrogativas para que se construa uma equação econômica visando que a Petrobras não tem prejuízo. Isso está sendo alvo de preocupação da Petrobras, é claro, e do governo, ou seja, qualquer que seja a mudança daqui para frente, o resultado econômico vai ser preservado, segundo os interesses econômicos da Petrobras vão ser preservados, segundo o presidente da estatal, Pedro Parente. Agora, está preparado para a confusão aí, Mano Brown? Eu vou tentar explicar aqui, depois eu solto o acionário do Pedro Parente, que ele diz o seguinte: o que o governo vai fazer? Vai mexer no II. Conhece o II, o meu caro Mano Brown? Conhece o II? Como falar? Imposto de importação. O que acontece? Quando a Petrobras, antes de adotar essa política de repasse diário de preços, adotava uma política mensal, o Pedro Parente disse o seguinte: o que acontecia? Chegava no meio do mês, a Petrobras estava com um preço mais caro do que seus concorrentes. E aí o que faziam os concorrentes? Pegavam e começavam a importar petróleo e derivados mais baratos e deitavam e enrolavam aqui no mercado interno. Ou seja, no frigir dos ovos, a Petrobras, com um preço mais alto, acabava perdendo o quê? Participação de mercado. Essa equação econômica para preservar os interesses financeiros da Petrobras, que está sendo construída em conjunto entre a área econômica do governo, o próprio governo e a Petrobras, visa justamente mexer nesse imposto de importação, de forma que a Petrobras tenha os seus interesses financeiros e econômicos preservados e possa aplicar reajustes mensais e não apenas mais diários. Vamos ouvir aí o Pedro Parente tentando explicar o quase inexplicável. Vamos ouvi-lo. Quando o nosso preço fica acima do preço de mercado, tá certo? Toda vez que o nosso preço fica acima do preço do mercado, basta um dia que ele fique acima do preço do mercado, tá certo? Para que a gente encontre essa facilidade onde as margens de importação se tornam bem maiores. E com o imposto de importação, ou seja, retira-se a necessidade de que a periodicidade seja diária. Então, Pedro Parente, vou tentar dar um exemplo, tá, Mano Brown? Não sei se você está com pressa aí, mas nós estamos no dia 29, correto? Sim. Então, se tivesse de pé, valendo, a política de fixação de preço mensal, ia ser o seguinte: a partir do dia 1º de junho agora, a Petrobras estabelecer que durante o mês de junho, o litro do diesel da gasolina nas refinarias ia custar X. Mas só que as variáveis, elas não são fixas, né, para você fixar o preço dos combustíveis, né? Depende, basicamente, a fixação de preços da oscilação do barril do petróleo no mercado internacional e também do dólar. Ao longo do mês, se essa variação fosse desfavorável à Petrobras, o que iam fazer os concorrentes? Iam importar petróleo e derivados mais baratos, iam ganhar participação de mercado da Petrobras, e a Petrobras só no mês seguinte, só no mês de julho, poderia mexer novamente no preço do seu combustível. Então, é sempre aquela escolha de Sofia: margem de lucro e participação de mercado, algo que é inerente ao dia a dia nas grandes empresas dos executivos das corporações brasileiras. Deu para entender, Mano Brown? Deu para entender. Você é sempre muito claro aí com as explicações aí da área econômica. Agora, a pressão sobre o Pedro Parente deve aumentar muito, né? E ele já ter resistido até aqui é um grande passo, né? Uma vitória. Chegou ao 9º dia dessa greve dos caminhoneiros e acho que agora ele deve resistir até o final, né? O pior da crise aí, o pior dessa avalanche toda acabou ficando para trás. O governo bancou ali a permanência dele, sustentou inclusive essa nova política de formação de preços, que era muito questionada, né? Essa política que agora atrela os preços ao mercado internacional. Isso foi muito questionado, mas o governo foi firme na decisão de não voltar atrás em relação a isso. Concedeu outros benefícios aos motoristas de caminhão, mas em relação a isso não houve nenhuma mudança, não mexeu no cerne da questão nessa nova política da Petrobras, né? Mano Brown, e vamos pensar o seguinte: a gente até bem pouco tempo, antes de eclodir toda essa crise, tinha muita gente defendendo Pedro Parente para candidato ao governo do Rio de Janeiro. Presidente da Petrobras como candidato do governo a presidente da República. Você lembra disso, né? Sim. Dessa ode ao Pedro Parente. Ou seja, de alguma credibilidade ele goza perante, seja a parte ou boa parte dos políticos, no meio econômico, no meio financeiro, mas aí veio a crise e essa interferência do governo para tentar abafar
amenizar a crise. E a pergunta que fica é a seguinte: teria tantas cartas na manga, teria tantas opções assim o governo Temer para uma eventual saída de Pedro Parente do comando da Petrobras? Acho que não. Acho que o Pedro Parente ainda é um dos poucos alicerces desse governo Temer, que ficou bastante fragilizado, enfraquecido com a greve dos caminhoneiros, que entrou no seu 9º dia, mas dando sinais de perda de força. Imagina se um bastião da sua estrutura, se um pé da sua mesa acaba cambaleando, acaba sendo retirado. Aí a situação ficaria muito, mas muito mais delicada, porque o mercado, apesar dos pesares, ainda tem apreço pelo Pedro Parente, viu, Mano Brown? Pois é, né? Um nome muito querido aí do mercado e também foi escolhido aí pelo governo para solucionar essa crise da Petrobras, o escândalo de corrupção lá atrás. Ele promoveu, de fato, aí uma mudança importante na gestão da empresa, e essa mudança acompanha o que acontece em vários outros países, né? Essa política de preços não é uma novidade, não é uma exclusividade do Brasil. Isso acontece fora daqui também. Vigão, um abraço para você. A gente volta a se falar aí ao longo dessa cobertura. Um abração. Grande abraço. Tem que ver só como é que vai ser o tamanho dessa greve dos petroleiros, viu, Mano Brown? Eles entraram com uma ação na justiça junto com a AGU e vão ver as proporções aí dessa greve para ver se ela será suficiente para abalar ainda mais as estruturas ou se o Pedro Parente continua firme e forte no comando da Petrobras. Agora, a gente está falando sobre a competência para dar o tapa final. Não à toa que até bem pouco tempo ele foi um dos bambambãs aí do Conselho da B3, da antiga Bolsa de São Paulo, e foi escolhido recentemente para presidir o Conselho de Administração da BRF, quando a empresa de carnes de animais, de proteína animal, passava por um verdadeiro incêndio, né, Mano Brown? Exatamente. Valeu, Vigão. Boa tarde aí para você. Até mais. Até mais.